primeiro que a gente vai ler, eu escrevi no início da pandemia de Covid-19. Eu acho que eu escrevi isso no dia seguinte ao pronunciamento do presidente. Na época a gente estava muito assustado com a pandemia, era uma novidade para todo mundo. A gente estava vendo todos os países fechando suas fronteiras, fazendo lockdown, toda aquela loucura. E contrariando o bom senso e as recomendações da Organização Mundial da Saúde, o presidente fez um discurso em que ele minimizava a pandemia, retomava as atividades econômicas e tratava da pandemia, da Covid-19, de maneira negligente. No caso, ele chegou até a fazer referência a uma fala bastante infeliz do Drauzio Varela, em que ele dizia que a Covid-19 era só uma gripezinha. A diferença é que o Drauzio falou isso antes de explodir tudo, embora tenha sido bem próximo também. E a gente não deva negligenciar o que a gente não conhece. E ele, quando a gente já bem sabia que a gente estava com um problemão para lidar com. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta. E um atleta de 27 anos ficou 62 dias internado na UTI com coronavírus. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria. Um dos aspectos misteriosos da Covid é que algumas pessoas têm casos leves e algumas pessoas são atordoadas. Quão rápido e seriamente ele pode impactar pessoas que de outra maneira são ou estariam completamente saudáveis, como o nosso próximo convidado, Justin Moon, ex-jogador da Universidade de Alabama. Nunca teve um problema de saúde em sua vida, até que foi atingido em julho e em poucos dias estava no hospital, em um ventilador, lutando pela sua vida. Ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha, ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Onde está o vírus? A gente não sabe mais, porque perdemos o controle, como em todos os países. Quem minimiza essa situação, não é nada, isso vai passar logo, é irresponsável. Eu no começo também achei que nem ia acontecer uma pandemia. A Organização Mundial da Saúde não achava também. Sim. E eu falei isso, eu acho que não vai passar de um resfriadinho. Depois, mais tarde, os caras usaram isso politicamente contra mim. Mas nós estamos aprendendo ainda. Nesse dia, o absurdo foi tão grande, mas tão grande, que... E assim, a gente só viu piorar ao longo do tempo. A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. O Brasil... E daí? Não vai... Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. E tem que voltar à normalidade. Mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha? Ah, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Como foi a reunião? Não sou coveiro. Tá? Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Que naquele dia eu falei pro meu ex que era definitivo. Eu realmente detestava, odiava esse homem. Um dia depois desse pronunciamento eu escrevi esse texto e eu tive um recesso da faculdade. Essa época foi inclusive a época que eu abri o Mental Frames, que foi um projeto de literatura e filosofia dentro do Instagram. Cuidado, aí vem, mais uma vez, o monstro do mar. Cuidado, ele tem a boca aberta e a mente fechada. Ele berra, ele ataca. Esse foi um período muito enfadonho de preconceito, discriminação, pânico moral, disseminação de notícias falsas e estímulo à violência. O monstro do mar é ele, são eles, dito mito, dita ideia, é uma estrutura, é um sistema, é uma cultura, é uma massa, é um mal que se espalha, é uma fissura, é uma filosofia. O caos produz e de caos se alimenta, e seu discurso é tão letal quanto o canto das sereias. É importante ter em mente que representantes políticos são fortes representações dos problemas que a gente enfrenta, mas não são os problemas em si. Os problemas em si são muito maiores. Tudo que eles representam é muito maior. Quando a gente olha para a história e para a atualidade, o que a gente vê é que os nossos problemas são muito enraizados. Desigualdade, racismo, violência, sexismo, homofobia, xenofobia, degradação ambiental. Todas essas questões são antigas e é um longo e exaustivo processo lidar com elas. Políticos como Bolsonaro e o Trump precisavam de caos para existir. Eles se elegeram pelo caos, eles fizeram seus mandatos baseados em caos e eles saíram de lá gerando caos. Caos é tudo que existiu sobre a passagem deles o tempo inteiro. Seus tentáculos se estendem a direções tenebrosas, tripulações tremem, criatura perigosa, indecorosa, tão poderosa quanto posa, ameaça desgostosa. Ao monstro do mar falta empatia, porque não conhece suas forças, tampouco suas fraquezas. Essa estrofe me lembra uma música da Demi Lovato, Commander-in-Chief. Ela trata sobre a atuação de líderes, em especial do Donald Trump, durante a pandemia. Nos versos da letra ela se pergunta se a liderança faz alguma ideia do que ela está fazendo. Commander-in-Chief, honestly, if I did the things you do, I couldn't sleep. Seriously. Do you even know the truth?
We're in a state of crisis, people are dying, while you lie in your pockets deep. Commander-in-Chief, how does it feel to still be able to breathe? Que traduzido fica: Comandante Supremo, honestamente, se eu fizesse as coisas que você faz, eu não conseguiria dormir, é sério. Você ao menos sabe a verdade? Estamos em estado de crise, as pessoas estão morrendo, enquanto você enche seus bolsos até o fundo. Comandante Supremo, qual a sensação de ainda ser capaz de respirar? Assim como Shine to the Return, da Katy Perry, eu acredito que essa faixa seja bem representativa das loucuras que a gente tem passado pelos últimos anos. O monstro do mar gera discórdia, se debate nas próprias ondas, de indiferença e aspereza. O monstro do mar não se importa, com água envenenada, se ele não tiver de tomar. O monstro do mar é egoísta, e tudo que pode ver é seu reflexo sobre as águas. Egoísmo. Eu acho que essa é a palavra que define o núcleo dos problemas que a gente tem na atualidade. Eu acho que, de alguma maneira, a gente se afastou, se alienou muito uns dos outros. A gente não se afastou da noção de que a gente tem problemas, de que as coisas estão profundamente erradas, mas a gente se afastou tanto um dos outros que a gente perdeu a noção da realidade e a maneira de agir eticamente dentro dela. Monstro do mar, no mar de ódio que agita, há de se afogar. Naufraga em dor, que em mundos afunda. Há de restar apenas espuma, em águas brandas, onde possamos mergulhar. Não tivemos reeleição, que é o mínimo, obrigado Deus, e sinceramente eu gostaria que ele fosse preso. Outra coisa que me assusta é a maneira como a gente tem lidado com o Nicolas, que é basicamente não lidando, a impunidade que também tem em relação aos casos dele, uma perda muito clara de decoro e, sabe, transfobia e coisas terríveis que não deveriam estar sendo aceitas e que podem acabar sendo, sabe, deixando passar. E quando eu penso no presidente que a gente teve, ele é um presidente que as pessoas deixaram passar. Deixaram passar uma pessoa falando sobre tortura, deixaram passar uma pessoa sendo racista, atentando contra todas as minorias possíveis, sabe? Tipo, eu entendo que é histórico e que essas coisas aconteceram por um longo tempo, mas eu não consigo entender como as pessoas só deixam passar, sabe? Elas só deixam passar. E isso é muito preocupante e isso é, sei lá, caótico. Eu espero que as coisas melhorem algum dia e a gente não tenha que passar ou ficar repetindo ciclos, sabe? Que a gente não tenha que passar de novo por tudo isso. A gente sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu espero que depois dessa pandemia a gente consiga de alguma forma olhar para o nosso mundo globalizado com um senso maior de empatia e conexão. Ao fim de tudo, a gente só tem uns aos outros e para mim foi desolador que as coisas tenham acontecido dessa maneira.